Olá, eu sou a Letícia, ilustradora, e esse é o primeiro conteúdo da playlist para colorir com aquarela. Nesse vídeo eu vou te mostrar quais os materiais mais básicos que você precisa para começar hoje a pintar com aquarela. Vamos lá? Primeiro eu vou passar a lista completa. Papel para pintura em aquarela, papel toalha, um godê, tintas nas cores primárias, lápis grafite, borracha, pincéis em diferentes tamanhos, fita crepe e um recipiente com água. Começando pelo papel, para esse tutorial eu estou usando a linha universitária, que ela é boa para estudo, para aquarela mesmo da Canson. Mas se você quiser um papel já um pouquinho melhor, uma gramatura legal, também tem o Aquarel, que eu também gosto muito, de 300 gramas. Os dois são na base de celulose de madeira. No entanto, existem papéis mais refinados que eu sugiro você depois começar a testar e a experimentar quando tiver num nível mais avançado, que são os papéis à base de algodão. O próximo item da nossa lista são os pincéis. Esse é um pincel que ele é um clássico para aquarela, que ele tem essa pontinha fina e gordinho, então ele acumula bastante água, que a gente precisa para essa técnica. E ele é de fibra sintética. Para começar, tá ótimo. E esses três tamanhos básicos, que é o número 12, número 8 e o número 6. Bom, chegamos agora nas tintas. Eu trabalho com bisnaga, aprendi a trabalhar assim. Eu acho que é a textura média mais interessante, porque nós temos as líquidas e as secas. Ela seca igual às outras e você pode guardar igual. E pode-se começar com essas três cores básicas, né? O azul, o vermelho e o amarelo, porque são as cores primárias e a partir delas a gente constrói todas as outras. É claro que você pode comprar um estojo. Esse que eu estou mostrando aqui, que eu fiz o tutorial, é da Pentel, mas tem milhões de marcas que você pode experimentar. A variação é na qualidade do pigmento que a tinta é feita, mas para começar essa aqui está bem boa e você provavelmente não vai sentir a diferença, porque quando está começando a gente tem dificuldade mesmo em perceber a qualidade do material. E por eu indicar a tinta em bisnaga, por isso eu coloquei na lista um godê, que é esse equipamento aí para você armazenar tinta. Você pode colocar todas as cores aí. Você mistura, inclusive cria suas cores e vai usando. Secou, pode secar, fecha e continua a sua pintura, o seu trabalho no dia seguinte. Para ir controlando a água do pincel, limpando o pincel, eu uso um papel toalha, dobradinho assim, um quadradinho daquele que você destaca. E dá para fazer bastante coisa. Dá para trabalhar quase uma tarde inteira com um quadradinho desse, então não tem por que trabalhar com tecido, com um pedaço de pano. Um lápis grafite e a borracha que você tiver aí mesmo na sua casa já vai resolver nesse momento. Você também vai precisar de fita crepe, que pode ser essa comunzinha mesmo, ou pode ser aquelas outras que tem por aí coloridinha agora que estão na moda para fazer scrapbook, sabe quais são? Essas aí, ó. O importante é que tenha uma cola fraca para não danificar o seu papel, porque a gente vai precisar usar em alguns momentos e ela serve para fixar o seu papel na superfície que você estiver trabalhando, e se tiver uma cola muito firme, vai estragar o seu papel na hora que tirar. Um recipiente com água. Para o tutorial eu estou usando esse pequenininho aqui, mas é legal você usar um pouco maior para diluir mais a tinta ou pigmento que vai estar em excesso no seu pincel, porque senão ela logo vai ficar super suja. Mas talvez até seja interessante você ter dois. Um pode ser com a água limpa, que vai te ajudar no processo também. Agora que você já tem toda a lista dos materiais, vamos aprender a usar tudo isso. Primeiro vamos organizar a nossa estação de trabalho. Se você escreve, pinta com a mão direita, deixe a tinta, a água e o papel para secar o pincel do seu lado direito. Se você trabalha com a mão esquerda, deixe tudo do seu lado esquerdo para facilitar o acesso da tinta, dos pincéis, enfim, sempre do lado da mão que você utiliza para desenhar e pintar. O primeiro conceito da aquarela que a gente vai ver aqui é a textura da tinta, que ela pode ser avaliada, pode ser classificada em 3 texturas. Então a gente molha o godê, molha o pincel para tirar um pouco, para pegar um pouco da tinta, e ela bem com pouca água, a gente vai ter a textura de mel que se fala, que ela é bem pouco transparente, né? Até botei um pouquinho mais de água ali porque estava precisando,
para que ela ficasse um pouco mais fluida, mas você vai ver que faz uma tinta bem grossa e tem uma cobertura bem completa. A segunda textura que a gente pode trabalhar se chama leite, porque ela é bem fluida como leite, mas ela ainda é opaca. Ela ainda tem uma certa cobertura, a gente bota um pouco mais de água, mistura ali no godê, e aí a gente vai ter essa textura de leite, que já é um pouco mais clara do que a primeira, do mel, mas ainda tem bastante pigmento, tem uma cor mais intensa. E por último, a textura com bastante água, uma tinta bem líquida, o chá. E é claro que tem bastante variação entre essas três texturas, mas é basicamente isso. E a gente pode trabalhar com a transparência mesmo da aquarela e dominar essas diferentes texturas vai te dar recurso, repertório para trabalhar nos seus projetos. Agora que você já sabe as texturas da tinta, a gente vai aprender a usar o pincel. Porque o legal desse pincel da aquarela é que além dele acumular água, ele tem essa ponta fininha. E aí o que acontece? Se a gente usa o pincel mais em pé e bem de leve, a gente já vai ter no mesmo pincel uma faixa bem fina. E conforme a gente vai deitando e colocando mais pressão no pincel, a gente consegue uma faixa mais larga. Então, com o mesmo pincel, mesmo que você não compre todos os tamanhos, você já vai ter todas essas diferenças aí, que já é um recurso bem legal com material um pouco mais simples. Uma outra coisa interessante dessa ponta fina é que você pode molhar bem o pincel, colocar o pigmento só na ponta e você já vai conseguir fazer o recurso de degradê, porque você pinta o começo do degradê com a ponta do pincel e depois você deita onde tem mais água. E aí você já consegue fazer essa textura super interessante. Puxando sempre a gotinha para o final, aí você pode limpar o pincel só para terminar ali e chegar no branco. Então, com o pincel limpo, você faz um degradê perfeito e já bem bacana. Claro que é uma área pequena, então em áreas maiores a gente precisa de outros recursos, mas já é um truque bem bacana de trabalhar com esse pincel dessa maneira. Agora vamos ver como trabalhar essa tinta, tudo que a gente está fazendo em relação ao papel, porque até agora eu fui trabalhando com o pincel molhado direto no papel seco. Então esse é o primeiro recurso, eu vou mostrar para vocês agora novamente, eu vou fazer um quadradinho ali para vocês verem a diferença, mas é pintar com a tinta sobre o papel seco direto, você vai ter um tipo de textura. A outra forma de se trabalhar com aquarela é com um pincel limpo, somente molhado. A gente molha o papel, a área que vai pintar primeiro. Então, ali a água está um pouco azulzinha, mas ela ainda está limpa. Então, eu pintei a área e em seguida, cuidado para não secar, né? Ou acompanhar a secagem desse papel, a gente aplica a tinta sobre essa região. E aí vocês vão ver que já dá um outro aspecto bem diferente à pintura. Nessa mesma linha, você pode novamente molhar o papel e aplicar a tinta de maneira não uniforme, né? Ou seja, fazendo texturas. Então, quando você combina cores, quando você quer fazer um fundo, enfim, aí já é uma outra forma de pintar, e aí você vai ter aquelas manchas bem características de quando a tinta se espalha sobre o papel molhado. E para finalizar esse tutorial, eu vou propor aqui um exercício simples, básico, para você testar e experimentar tudo isso que eu falei até agora. Então, eu já fiz os 3 retângulos ali, e o primeiro retângulo você vai preencher pintando com o papel seco e a tinta na textura leite, mais ou menos. E a grande dica para grandes áreas, assim, ou de uma maneira geral, a aquarela, para ela não ficar com manchas indesejadas, sempre tem uma manchinha ou outra. Sempre que for pintar, você vai puxando o excesso da água, a gota que fica no final da pintura, sempre para o final da área que você está pintando. Porque quando você precisar recarregar o pincel, você não vai ter uma pintura mais uniforme.
Isso vai variar também com o tipo do papel, com o jeito que você molhou ou deixou de molhar o papel, e isso vai depender de como você quer fazer a sua arte, a sua pintura. Mas uma dica é essa, você sempre continua pintando da área que ainda está molhada, porque se você deixar secar muito, vai ficar manchado, vai ficar mais difícil de fazer uma pintura uniforme. Claro que você está vendo aí, ainda tem as manchas características da aquarela, mas já tá uma pintura legal, bacana. E claro que o papel também interfere bastante. Eu fiz uma passada final aí agora com o pincel molhado, a tinta ainda também está um pouco úmida, então permite fazer isso. Se você fizer isso com papel seco, já não vai dar muito certo, não vai ficar legal. O segundo exercício que eu proponho é molhar a área desse retângulo antes de pintar. Então, a gente vai molhar o papel com um pincel limpo, com água limpa, e depois fazer o preenchimento com a mesma lógica do primeiro retângulo. Com a mesma tinta, na mesma textura, na mesma proporção de água no pincel, você vai ver que já vai dar uma textura completamente diferente, pintando agora, experimentando nessa área maior, pintando sobre o papel molhado. Ups, viu ali? Já dei uma pingadinha ali, gente, faz parte da aquarela, inclusive, esses pingos, tá? Acostumem-se, é um bom exercício de tentar sair um pouquinho do controle, porque a aquarela faz isso com a gente não consegue controlar muito a água, e é isso mesmo. E por último, nessa mesma área, vamos fazer a experiência para criar um degradê. Então, carrega bem o pincel de tinta, e a gente vai pintar uma primeira área lá no topo, já puxando um pouco a tinta. E na sequência, dá uma limpada no pincel para terminar de puxar água, como eu fiz no exemplo ali de cima, só que agora numa área maior, e o desafio, claro, é um pouco maior. E é isso, esse foi o vídeo introdutório falando sobre os materiais e as suas aplicações na aquarela. Espero que tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade. E foi um prazer ter vocês aqui. Até mais e até a próxima arte em aquarela agora.